vidas, essa noite estamos aqui louvando o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Coloca o tema, por favor, Osni. E depois na Bíblia a versão corrigida, por favor. Tá bom? Na versão corrigida. Irmãos, eu quero nesse primeiro culto pregar essa mensagem sobre a minha abordagem e a resposta de Jesus. Eu não sei se você sabe, irmão, que dependendo de como abordamos o Senhor, Ele tem resposta para a nossa vida. Amém? Tem resposta para a nossa vida. E aí, nós vamos ler o texto e em seguida tem uma introdução para a gente entender sobre a minha abordagem e a resposta de Jesus para a nossa vida. Olha o que diz o texto, Marcos 5, 33 e 34. Amém, irmã Branca? Olha o que diz. Então a mulher, está na versão, coloca na versão corrigida. Corrigida, por favor. Na versão corrigida. Ou contemporânea. Essa está na atualizada, né? Está na atualizada essa. Quem tem versão corrigida? Pronto. Isso aí. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. 34. Ele, Jesus, disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Agora olha a introdução. A introdução diz o seguinte, irmão: a minha abordagem, ela deve ser três ações minhas. Ela deve ter três atitudes minhas. Ela deve ter três comportamentos meus e três reações. E nós vamos ver, irmãos, as reações dessa mulher, essas três reações, essas três atitudes, esses três comportamentos dessa mulher. E nós vamos ver 4 respostas de Jesus para aquela mulher. Amém? A primeira atitude, ou a primeira reação daquela mulher diante da presença de Jesus, da sua abordagem é, bora lá, a primeira abordagem, irmão, dela, ela aproximou-se tremendo de medo. Ela se aproximou tremendo de medo. Por quê? Por quê, pastor? Porque naquela cultura, irmão, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, ela não podia sair de casa. Ela não podia estar entre a multidão. Ela não podia tocar em ninguém, senão contaminava as pessoas. E as pessoas precisavam se isolar durante 7 dias. É isso que a lei de Levítico diz. Agora, aquela mulher está há 12 anos sofrendo dessa hemorragia, vazando vidas, irmãos. 12 anos sofrendo. E a Bíblia diz que ela procurou ajuda em tudo que é lugar. Ela gastou tudo que tinha, mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Não resolvia o problema, não encontrava solução. Parece-me, irmão, que essa história se repete na nossa vida hoje. Queremos resolver um problema, procuramos tudo que é solução, tudo que é ajuda, mas é só paliativo. Não há uma ajuda de fato. Não há uma ajuda que consiga tirar da alma a dor, o sofrimento, problema de fato.
E a gente vai tentando, vai gastando as energias, a força, e não encontramos, de fato, socorro para a nossa necessidade. Isso se repete na vida hoje, irmão. Mas essa mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela ouviu, alguém comunicou Jesus para ela, alguém falou do poder de Jesus para a vida dela. Disse: eu conheço alguém que de fato pode curar você, e não apenas curar a enfermidade física, mas curar a alma. Porque o grande problema, irmão, não é as enfermidades físicas, mas é a dor da alma. Quantas doenças psicossomáticas, irmão, as pessoas estão vivendo no seu dia a dia, que vai para a pele, vai para o corpo, mas não tem remédio para isso. E o médico diz: olha, todos os exames você está bem, mas você diz: mas eu estou doente, eu sinto dores, eu não consigo dormir. E Jesus é aquele, irmão, que conhece a dor e o sofrimento da tua alma. E essa mulher, ela rompe essa multidão, esse preconceito, e ela diz assim na alma dela e no coração: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Igreja, creia hoje, meu irmão, minha irmã, que se você pela fé tocar em Jesus, você vai ser curado. Creia nisso. Nós temos muitos exemplos de que Deus ainda continua o mesmo. Eu visitei o Emerson sexta-feira à noite, é um milagre. Irmã Iraci, outro milagre. Por quê, irmão? Porque Deus continua o mesmo, curando, operando milagres, fazendo maravilhas. Mas nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais, muito mais. E essa mulher, ela vai e se aproxima de Jesus com medo, tremendo, com medo, porque ela não podia estar ali, irmão, entre aquela multidão. Mas ela disse: se eu lhe tocar, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Nós precisamos ser encorajados, irmão, a nos aproximar de Jesus com segurança ao trono da graça, para conseguirmos misericórdia, irmão, e alcançarmos a ajuda oportuna do Senhor. Se aproxime dele e diga: eu sei, Deus, que do Senhor vai vir poder, virtude para me curar. Nessa noite, meu irmão, se aproxime do Senhor. Olhe o quanto você está distante do Senhor. Às vezes você vem na igreja, você é membro de igreja, participa de culto de igreja, mas está longe do Senhor. Está longe. Não lê mais a Bíblia, não tem mais devocional, não tem mais momento a sós com Deus de oração. Esqueceu o compromisso que assumiu com o Senhor, de viver para Ele, de glorificar a Ele, de exaltar a Ele, de ser dele todos os dias. Olha o quanto nós estamos longe dele. O que é que Tiago diz, irmão? Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros. Se aproxime de Deus, e tenha certeza de que Deus vai se aproximar de você. Essa é a primeira atitude dessa mulher. Ela se aproxima de Jesus com medo. Segunda atitude dela: ela caiu aos pés de Jesus. Ela cai aos pés do Senhor, irmão, reconhecendo a dependência, reconhecendo a soberania, reconhecendo que Ele é o Messias, irmão,
o ungido de Deus, o enviado de Deus para restaurar, para curar e para salvar. Ela cai de joelho, ela se prostra diante dele para adorar, reconhecendo assim: olha aqui, Jesus, eu procurei ajuda em tudo que é lugar, mas não encontrei, mas eu estou aqui de joelho, porque eu sei que o Senhor tem poder de me curar. Meu irmão, na nossa vida muitas vezes é assim, nós procuramos ajuda em tudo que é canto, e deixamos Jesus por último. Faça isso não, irmão. Procure Jesus em primeiro lugar, priorize, reconheça. Se o Senhor não ajudar, não tem ajuda de ninguém, irmão. Mas essa mulher, ela cai de joelho diante dele, reconhecendo o poder dele, a glória dele. Terceira atitude dessa mulher, irmão, ela conta toda a verdade. Olha aqui para mim, igreja. A verdade é que tem poder de nos libertar. Verdade é que não é um verbo, irmão, é uma pessoa. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Contar a verdade é dizer: Jesus, eu quero viver para a honra e glória do teu nome. Eu ouvi, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Me contaram isso. E ela conta a verdade: olha, Jesus, eu estou doente há 12 anos. Eu estou sofrendo há 12 anos. Eu gastei todos os meus recursos, mas não encontrei solução. Mas eu ouvi falar que o Senhor tem poder de curar. E eu estou aqui crendo, de joelho. Me prostrei diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor pode resolver o meu problema. Meu irmão, fala a verdade, viva a verdade, ande na verdade, porque a verdade, João 8,32 diz, tem poder de nos libertar. A verdade. Conte a Jesus toda a verdade. Fale para Ele: Jesus, eu tenho vacilado. Jesus, eu tenho pecado. Jesus, eu tenho errado. Mas há um ardor no coração, algo arde na minha alma, que eu quero o Senhor cada vez mais. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu não vou conseguir viver sem a Tua presença. Conte para Ele toda a verdade. Amém, igreja? 3 atitudes dessa mulher. Ela se aproximou, ela se prostrou e ela falou toda a verdade. Agora olha aqui, 4 respostas de Jesus por essas 3 atitudes dessa mulher. Primeira resposta de Jesus, irmão. Primeira resposta. Jesus chama essa mulher de quê? De filha. Filha. Não é mais criatura, mas é uma filha. Isso revela intimidade, irmão. Isso revela paternidade, irmão. Fé. De que essa mulher agora, ela deixou de ser criatura para ser filha. Jesus já começa a se relacionar intimamente com essa filha. Filha. Palavra de amor, de carinho, de afeto, de atenção. Você quando lê, irmão, Lucas 15, as 3 parábolas. As 3 parábolas. A do filho pródigo, irmão. Você vai ler depois lá. Quando o filho volta para casa, aí o irmão mais velho chega em casa, vê o barulho da festa, né? Aí ele chama um criado: o que está acontecendo? Eu saí de casa,
não tinha festa, agora volta em festa. O que foi que houve? O que aconteceu? Fica bicudo, né? Aí o pai vai fora da casa para levar o filho para dentro de casa, para celebrar. Olha a resposta do filho mais velho: pai, há tantos anos moro contigo, tu nunca me desse nada para celebrar com meus amigos. Esse teu filho, olha, não chama de irmão, está com raiva, está chateado. Quantos filhos, irmãos, porque os pais dizem não, os pais disciplinam, ele não chama de mãe, de a senhora ou você. Respeite sua mãe, respeite seu pai. E ele diz: esse teu filho, o que é que o pai diz para ele? O teu irmão, filho, teu irmão voltou. Teu irmão voltou, ele é teu irmão. Essa palavra de Jesus para essa mulher, filha, Jesus está dizendo: você está sabendo agora o quanto eu amo você. Eu morri na cruz por você. O meu plano é antes da fundação do mundo. Você nem havia nascido ainda, mas eu já tinha planejado a tua salvação, a tua vida, a tua cura, o teu milagre. Irmãos, a Bíblia diz que eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas já está escrito tudo nos planos de Deus, a minha história e a tua história. O que cabe a nós, irmãos, é: Deus, conduz a minha vida na história da vida, porque eu sei que os planos que o Senhor tem para a minha vida é plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Filha, olha a paternidade, irmão. Olha o amor de Deus por essa filha. Olha o que diz em João, Evangelho de João 1:12. 1:12. Evangelho de João 1:12. Olha o que diz, irmão. Vamos lá? Evangelho de João 1:12. Olha o que diz: mas a todos quantos o receberam, reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo que Ele é a porta, que Ele é o acesso, que Ele é a fonte da água da vida, deu-lhe o poder, virtude, irmão, de se tornarem filhos de Deus. Quem são eles? Aqueles que creem no seu nome. Aquele que crê no seu nome. Irmão, o nome de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, diz que o nome dele, se eu colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o homem dos seus pecados. O nome de Jesus é poderoso, irmão. Quem é mais velho vai lembrar do que vou dizer aqui. Quando Xuxa, no seu auge, irmão, e havia muitos rumores, tinha um pai de chiqueiro chamado tio Chico, e a Xuxa tinha feito um pacto, e não podia dizer o nome Jesus, dizia o cara lá de cima. Por quê, irmão? Porque se ela dissesse o nome Jesus, quebrava o pacto. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. E um dia, irmão, olha aqui, um dia, queira você ou não, os poderosos, bilionários, trilionários, um dia, todo joelho vai se dobrar diante dele, e vai dizer: Ele é Senhor. Quando você lê, irmão, Apocalipse, lá no val de Meguido, Lúcifer, Satanás, vai cair de joelho e vai dizer: Nazareno. Por quê, irmão? Porque esse nome tem poder. Olha aqui para mim, irmão. Você é filha, filho de Deus. Você tem um pai. Ai daquele que mexer com você. Irmão, pode dizer tudo comigo. Pode me bater. Faça tudo. Mas com as filhas, não mexa não. Acaba vira um Hulk. Ninguém mexe com você, porque você é filha e filho de Deus.
Se o diabo pudesse, irmão, já tem destruído tua vida. Mas não vai. Porque você é filho, você é filha. Ele é um pai que cuida, que protege a minha vida e a sua vida. Segunda resposta de Jesus. Garantiu o irmão que o seu corpo estava curado. Pela sua fé em Cristo Jesus, não pelas vestes de Jesus. Filha, a tua fé te curou. Irmãos, nós precisamos crer que Jesus não apenas curou aquela mulher de uma enfermidade física. Quando ele pergunta, quem me tocou? Quem foi que me tocou? Ele sentiu que dele saiu poder, virtude. E ele pergunta, quem me tocou? E todo mundo em silêncio. E ela dá um passo adiante e diz, fui eu. E aí ele não só apenas cura, mas salva a alma daquela mulher. Jesus tem poder de te curar, meu irmão. Mas Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a sua vida da condenação eterna e do sofrimento eterno. Ele garantiu, a tua fé te salvou. Terceira resposta de Jesus. Jesus mandou ela, vai embora. Fica livre da ansiedade, vai em paz o teu coração. Irmã Iraci, fique em paz seu coração. Deixe toda a ansiedade para lá. Nós voltamos no médico, a irmã Iraci, e o médico disse que as taxas dela estavam muito alteradas. Ela ficou muito preocupada. E eu disse, olha irmã Iraci, se a senhora ficou 3 dias infartada e não morreu, e os médicos, para onde a senhora passou, HGM, Metropolitano, e os médicos ficaram admirados que a senhora não está morta, não se preocupe, que Jesus vai cuidar da senhora. Não se preocupe. Entende, irmão? Vá em paz. Tire a ansiedade do coração. Tire essa preocupação do coração. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Enche o seu coração, meu irmão, de paz. E deixa essa paz governar o teu e o meu coração. Creia nisso. E viva essa paz no seu coração. Última resposta. Jesus curou a alma daquela mulher e disse, fica livre do teu mal. Está vendo, irmão? Diante de 3 atitudes da mulher, Jesus dá 4 respostas para ela. Fica livre desse mal. Qual é o mal, irmão, que te perturba? Qual é o mal que tem angustiado a tua alma? Qual é o mal, irmão, que tem gerado confusão na tua mente, teu coração? E você tem adoecido, você está mal, não está bem. A resposta de Deus para a tua vida é, fica livre do teu mal. Fica livre desse mal. Essa expressão, livre do teu mal, irmão, a Bíblia se refere à libertação do pecado, das consequências, através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém, igreja? Pastor, o que eu aprendo aqui para levar para casa, para viver? Primeiro lugar, 3 delas, irmão, que Jesus nos ensina, são: tenha fé e que a sua fé seja inabalável. Porque os que confiam no Senhor, irmão, é como um monte que não se abalam, mas permanece para sempre. Fé inabalável. Porque a nossa fé em Jesus, ela deve ser ultra circunstancial. Não depende do que estou vivendo, irmão.
Não depende do que estou vendo. Vocês viram o que aconteceu agora à tarde com uma irmã da igreja? Vocês viram? O carro da irmã, na porta da casa dela, uma senhora bêbada dirigindo o carro, botou a traseira do carro dela para dentro. Não sei se vai dar PT aquele carro. Irmã Rose e Miguel. Está lá o carro, acabou o carro da irmã. E a mulher bêbada no carro, dizendo aos policiais: vai levar meu carro, meu instrumento de trabalho, beba. A gente ainda tem misericórdia, ainda ora pela senhora, pedindo a ela: Deus, tem misericórdia dessa mulher. Porque, irmão, a nossa fé no Senhor, ela deve ser inabalável. O que tem abalado você, meu irmão? Coisas pequenas, fúteis, inúteis. Tem tirado a tua paz, a tua comunhão com Deus. Você precisa ter uma fé inabalável. Você está vendo o que está acontecendo, e você diz: é real. Não fica tentando se enganar: não, eu não estou sofrendo não, não, está tudo bem, não está acontecendo. Não, é real o sofrimento, está aqui, mas eu confio no meu Deus. As pessoas perguntavam para a Sueli: Sueli, por que você está tão calma? Está tão tranquila? O povo é ruim, né? O povo quer a gente morrendo, se acabando. Quer ver Sueli no Juliano Moreira, irmão. Quer ver assim. Mas quando a irmã confia no Senhor e diz: Deus está no controle da minha vida e da minha família, as pessoas não gostam disso. E está a irmã Sueli com a família dela na igreja, louvando a Deus, né? Crendo, com a sua fé inabalável. Assim como a irmã Aline disse: vale contar a vitória. Pode ter certeza, continue orando pela vida da irmã Sueli, pela família dela, pelo filho dela, porque Sueli vai dar testemunho do poder de Deus, irmão. Você vai ver o grande testemunho, porque fé inabalável. O que mais, irmão? Busca pela cura. Irmão, você está doente? Busque cura em Jesus. Jesus deixou médico, a medicina, ajuda, deixou tudo isso. É muito bom. A gente precisa, né? Houve tempo que a gente dizia: depressão, isso é frescura, e esse menino está com frescura. Não, a gente sabe que é verdade, e está aí. E na Bíblia, o Salmo 42, o verso 5, já tinha esses problemas antigamente, mas não sabíamos. Davi disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro em mim? Ele reconhece que está doente, mas ele diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Está doente, irmão? Louve. Espere em Deus. Busque ajuda no Senhor. Busque ajuda. Sabe? Terceiro, irmão, e a importância do toque em Jesus. Irmão, pode entrar no YouTube e você vai ver lá. As vestes dos rabinos, antigamente tinham umas tranças. Pode olhar lá. Eu fui pesquisar para ver isso. Tinha umas tranças. E nessas tranças, tinha uma que era azul, que no hebraico chama tiçã. E esse tiçã simbolizava a palavra. Quando essa mulher, irmão, ela toca nesse tiçã, nessa dobra azul, ela está dizendo: eu estou tocando pela fé na palavra de Deus. Aí Jesus, a Bíblia diz: e dele saiu poder. Por quê, irmão? Porque essa palavra tem poder de curar a tua vida. E quando essa mulher toca nas vestes de Jesus, ela está dizendo o seguinte: eu estou tocando, porque eu vou dar testemunho de que Jesus é o Messias. Se aquela mulher não fosse curada, irmão, aqueles fariseus que estavam tudo ali de olho, ia apedrejar Jesus, ia dizer que ele era um falso profeta, era um falso Deus. Mas quando aquela mulher foi curada, ela está dando testemunho dizendo:
Ele é o Messias, Ele é Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Meu irmão, você está doente, busque cura, toque nele pela fé. Toque nesse Deus pela fé. Segundo lugar, a fé daquela mulher a curou, irmão. Curou ela. Você já viu um grão de mostarda, irmão? Nunca viram, não? É bem pequenininho, irmão. É o tamanho de um grão de pedra. A Bíblia diz: se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho. Está vendo essa semente? Quando ela cresce, cresce 6 metros. 6 metros. Se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte: sai daqui e vai para o outro lado. E ele vai obedecer. Como é que está a sua fé no Senhor Jesus, irmão? Não em coisas, em objetos, mas a fé no Deus vivo, poderoso, que ressuscitou e que reina para sempre. Como está a sua fé? Terceiro lugar, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Tem que ter fé. Eu creio em Jesus, eu confio, Senhor. Último lugar, sem fé não podemos receber os benefícios do Senhor, porque Ele é Espírito, irmão. É algo que eu não vejo, mas pela fé eu creio. A melhor definição de fé não está no dicionário, está na própria Bíblia. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, irmão. Pela fé, Jesus, eu já tomo posse, eu já creio. Amém, igreja? Irmão, de verdade, quero chamar o grupo.